Temos a fase de arguição para inquirição dos candidatos. Questão de ordem, senhor Cada presidente. senador interpelante disporá de 10 minutos, assegurados igual prazo para a resposta imediata do interpelado, facultadas réplica e tréplica, ambas também imediatas, pelo tempo de 5 minutos. Questão Vossa Excelência de ordem, pediu a palavra pela ordem? Foi, sim, senhor. Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, senhor presidente desta comissão, senador José Maranhão, qual a relação dos inscritos para a arguição do senhor Sabatinado. Se Vossa Excelência pudesse, por gentileza, informar a indicação dos nomes e em que colocação eu estou nessa relação, por favor. Estão inscritos Álvaro Dias, Aécio Neves, Randolfo. Nós fizemos 2 relações. Mas Vossa Excelência Duas informou que relações. iria intercalar. Uma para os titulares, Isso. uma para os suplentes. E vamos chamar alternativamente. Um titular, um suplente. Perfeitamente. Na mesma ordem. Eu gostaria, senador presidente, apenas de lembrar a Vossa Excelência o seguinte, é que essa praxe de dividir suplentes e titulares, ela ocorre se o titular e o suplente estiverem presentes. Mas quando o titular não está presente e o seu suplente está, ele passa automaticamente a ser titular, como acontece no plenário do Senado Federal. Vossa Excelência tem razão. Se o suplente está presente com a ausência do titular, ele torna-se titular efetivo. Em função disso, eu pediria a Vossa Excelência, então, que me dissesse qual a posição minha na arguição do senhor Sabatinado. Veja bem, senador, a gente tem que ter o limite do prático, do exequível. Eu estou aqui para atender a determinação de Vossa Excelência. Eu apenas gostaria de saber qual a colocação. É uma questão de praticidade. Pois não. Como o titular pode se apresentar a qualquer momento e automaticamente assume a titularidade, Ele não irá fazer, nós preferimos não fazer diferenciação entre o suplente e o titular. Certo. No caso, eu gostaria de informar a Vossa Excelência que o titular já informou a mim que não estará participando da sessão. E, portanto, eu estou na condição de titular. Ele está aqui. Presidente, se Vossa Excelência me permite, Vossa Excelência acaba de anunciar que não fará distinção. Com licença, se Vossa Excelência agora adotasse essa regra, se a mesa adotasse essa regra, não seria vantagem para Vossa Excelência em termos de colocação, porque aqui já tem 12 na lista de titulares. Então, deixa o Vossa seu Excelência talante. iria ser o 13º. Na alternância, Vossa Excelência é apenas o 4º. Então, eu aceito com muita satisfação a colocação de 4º lugar. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o senador Cássio Cunha Lima. Eu requeiro a Vossa Excelência que a mesa possa providenciar cópia da apresentação inicial do doutor Janot. Seria de bom alvitre que os membros da comissão pudessem ter acesso à peça de apresentação inicial do doutor Janot, do senhor Sabatinado, requeiro que se providencie cópias. Se não for imediato, eu informo a Vossa Excelência, se for imediato, nós temos que tirar uma cópia, não é? Mas se não for imediato, Vossa Excelência vai encontrar isso no Diário Oficial. Não, o ideal é que pudesse. Se é para uso imediato. Para uso durante essa batalha. Pois não. Presidente, pela ordem. Vamos distribuir cópia da exposição do doutor Janot a todos os senadores presentes a essa reunião. Presidente, pela Com ordem. a palavra, o senador Randolfo. Excelência, Vossa Excelência poderia continuar a declinar a relação dos inscritos? Posso. Para que cada Agora, senador possa se localizar. Para não haver perda de tempo na leitura, porque é muito grande a relação, eu posso xerografar e distribuir com Vossa Excelência e os demais a relação dos inscritos. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Aqui à frente. Se eu bem entendi, Vossa Excelência acaba de comunicar que não haverá distinção entre efetivos e suplentes. Sim. E haverá alternância na chamada. Alternância. Obrigado. Foi não.
Senhor presidente, eu queria... Senador Jader Barbalho. Eu queria cumprimentar Vossa Excelência pelo tratamento benevolente que Vossa Excelência dá aos suplentes. Porque eu sempre imaginei, em todos os colegiados que eu participei, certo, a prevalência do titular, certo? Mas Vossa Excelência é um democrata, certo, até em excesso. Porque pela primeira vez num colegiado eu tomo conhecimento que o suplente fica em posição idêntica ao titular, certo? Mas Vossa Excelência é um democrata, certo? Obrigado, Vossa Excelência, pelo excesso. Ser titular e suplente não há diferenciação nenhuma. Não é isso? Não há diferenciação nenhuma. Então, eu como titular, certo, eu vou me curvar, até porque eu não quero ficar no campo da antipatia com os suplentes, mas é a primeira vez que, participando de um colegiado, titular fica em pé de igualdade em tratamento com suplente. São todos Quero só senadores. explicar a Vossa Excelência que esse é o espírito do regimento. Evidentemente, eu ampliei mais, no sentido de evitar possíveis reclamações dos suplentes. Até, afinal de contas, somos todos colegas e trabalhadores da mesma comissão. Porque o regimento faculta, inclusive, a participação nos debates, mesmo de pessoas que nem são titular nem são suplentes, de senadores que não são suplentes nem titulares. Então, aí é uma diferenciação muito tênue, não é? Em conceder essa alternância. Aqui nós temos titulares 12 inscritos e suplente 8 inscritos, não é? São 20. É um número menor do que o quórum que está ali, que é 26. E ainda tem os não membros, senhor presidente. Sim, que não se inscreveram. Está com a palavra o relator do processo, o senador Ricardo Ferraço. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, indicado por Sua Excelência, Presidente da República, a recondução. Coube a mim, senhor presidente, designado por Vossa Excelência, relatar a indicação do Dr. Rodrigo Janot. Não cabe ao relator, em casos como esse, em que, de acordo com os pré-requisitos constitucionais, nós analisamos a indicação de autoridades para o Superior Tribunal de Justiça, para o Supremo Tribunal Federal, para o Superior Tribunal de Justiça, nada além de que informar ao conjunto dos senhores senadores que vão exercer a sabatina se o candidato está adequado, em linha com os pressupostos da Constituição Federal e do regimento interno do Senado Federal. Até porque a determinação da nossa sistemática, do nosso regimento e da própria Constituição, o voto é secreto e cabe a cada um das senhoras e dos senhores senadores fazerem o seu juízo de valor em relação à indicação. Mas eu reitero, senhor presidente, nessa oportunidade, que na condição de relator, o indicado preencheu todos os pré-requisitos que são determinados, não apenas pelo regimento interno do Senado, assim como pela Constituição Federal. Portanto, as senhoras e os senhores senadores dispõem das informações para que possamos fazer a sabatina e, em seguida, o exercício do voto da indicação. Ainda assim, senhor presidente, na condição de relator, defensor de que sabatina não seja uma ação entre amigos, porque sabatina é um espaço democrático, civilizado e republicano para que questões relacionadas às instituições que estão sendo sabatinadas possam ser levantadas. É nessa condição que eu gostaria de solicitar o concurso de Sua Excelência, o Dr. Rodrigo Janot, para algumas questões que estão relacionadas ao desafio da Procuradoria-Geral da República, do Ministério Público Federal.
A primeira delas, doutor Rodrigo Janot, diz respeito ao caso SwissLeaks. O mundo tomou conhecimento já ou ainda em 2000. Senhor presidente, eu peço que Vossa Excelência possa nos ajudar. Muito obrigado. Ainda em 2008, eu vou fazer um apelo às ilustres pessoas aqui presentes. Não são apenas os ilustres diferenciados, todos são ilustres, que mantivesse o necessário silêncio para que os oradores com a palavra possam expor livremente as suas ideias sem perturbação auditiva. Eu sei que as galerias dessa comissão, galerias entre aspas, não oferecem o necessário conforto e, evidentemente, até essa falta de conforto contribui para que haja um certo nervosismo e as pessoas falem alto, fora da tribuna. Isso perturbará, com certeza, como está já suscitando a reclamação do relator, as pessoas ouvirem as exposições. Isso é importante. E nós estamos tratando de uma matéria da maior importância para a República do Brasil. Então, eu peço silêncio às pessoas aqui presentes. É evidente que certamente não vamos chegar ao extremo de recorrer à evacuação das galerias, mas é necessário que as pessoas mantenham o silêncio. É evidente, todos que estão aqui vieram atraídos pela necessária curiosidade e necessidade de informação sobre questões como as questões que estão debatidas, serão debatidas aqui. Com a palavra, Vossa Excelência. Eu queria só comunicar a todos, especialmente os que não puderam entrar, porque não cabe mais gente aqui, que há um telão ao lado para que todos possam acompanhar com um certo conforto a realização do debate que se processará aqui. Aqui no plenário número 6 da ala Nilo Coelho. Lá tem um telão que vai permitir o acompanhamento sem maiores desconfortos. Muito obrigado, senhor presidente. Desde, portanto, 2008, o mundo tomou conhecimento de denúncias que relacionam um conjunto de ativos financeiros depositados na agência do HSBC, do Private Bank de Genebra, dando conta que dessa agência constavam disponibilidades financeiras declaradas e não declaradas ao Banco Central e à Receita Federal de acordo com lei nacional. Desde essa época, a imprensa veicula de que pelo menos 8.600 brasileiros seriam portadores dessas contas, estimando valores depositados nessa agência do HSBC, quantia da ordem de 7 bilhões de dólares. Desde 2010, observa-se uma movimentação mundo afora, dando conta de um conjunto de iniciativas para a recuperação desses ativos. Eu cito a Bélgica, que conseguiu recuperar 490 milhões de dólares. Cito a Espanha, em segundo lugar, que recuperou 298 milhões de dólares. Cito a própria França, que conseguiu recuperar 286 milhões de dólares. O Reino Unido, que recuperou 205 milhões de dólares. Há, inclusive, na América do Sul, iniciativas muito avançadas por conta da Argentina. No âmbito do Senado, nós constituímos aqui uma comissão parlamentar de inquérito para que nós pudéssemos investigar este caso. Até porque há
um conjunto de indícios de que esse caso poderia ter ligação com a Operação Lava Jato, porque há circunstâncias e conexões de denunciados na Operação Lava Jato que, eventualmente, poderiam ser correntistas dessa agência bancária na cidade de Genebra. A pergunta que faço a Vossa Excelência tem sentido à medida em que a Comissão Parlamentar de Inquérito dessa Casa está impossibilitada de ter alcance à lista oficial, considerando que o acordo de cooperação que o nosso país tem com a França necessita que a França autorizasse o compartilhamento das informações que não apenas a Procuradoria-Geral da República, também a Polícia Federal, também a Receita Federal já dispõe dessas listas. Estamos, portanto, impossibilitados no ambiente do Senado de fazermos essa investigação. Mas a Procuradoria-Geral da República não apenas dispõe as informações, como já tem algumas iniciativas adotadas nessa direção. A pergunta que faço à Sua Excelência é qual é a expectativa, qual é o plano de trabalho, qual é a perspectiva temporal para que a sociedade brasileira possa receber essas informações e a conclusão dessas investigações, até porque qualquer investigação que façamos no âmbito do Senado tem como endereço o Ministério Público Federal, para que o Ministério Público Federal possa adotar as devidas providências. A segunda questão, senhor presidente, diz respeito aos desafios da nossa Procuradoria-Geral da República, considerando os escândalos que estão relacionados ao chamado Petrolão e uma espécie de sequestro que foi desenvolvido por um conjunto de organizações criminosas para se apropriarem de patrimônio público. Vossa Excelência, por diversas vezes, fez manifestações muito duras e muito firmes de que as respostas àqueles que assaltaram a Petrobras será firme na justiça brasileira e fora do país, que não haverá descanso. Evidentemente que a sociedade brasileira tem enorme expectativa de que essas investigações possam ter o seu desdobramento e as instituições brasileiras possam contribuir para que essas investigações cheguem a um bom termo. E tem se revelado ao longo dessas investigações não apenas a lei anticorrupção, a lei 12.846, que foi publicada em 1º de agosto de 2013, que traz um conjunto de avanços. Eu gostaria que Vossa Excelência falasse um pouquinho sobre o papel da lei anticorrupção, sobre as questões que estão relacionadas aos acordos de leniência e, sobretudo, a grande ambiguidade que a sociedade brasileira tem se o acordo de leniência, que nós estamos, inclusive, ajustando o projeto para que tenha participação obrigatória do Ministério Público no ato do acordo, para que isso possa configurar segurança jurídica para a produção desse acordo de leniência e as consequências penais desse acordo de leniência para aqueles que praticaram esses atos lesivos ao patrimônio público brasileiro, ou seja, o acordo de leniência inocenta essas pessoas das ilicitudes praticadas. Qual é a visão de Vossa Excelência em relação a esse fato? E há também uma questão que chamou a atenção da população brasileira, que foi alvo, inclusive, de uma manifestação, a meu juízo, absolutamente inadequada por parte da Presidente da República, quando ela fez determinadas comparações absolutamente fora do tempo em relação à delação premiada ou à colaboração premiada. A Presidente da República afirmando não respeitar as declarações feitas por alguém que se coloca como delator para que a Justiça possa avaliar a qualidade dessa delação
e dessa colaboração premiada. Como Vossa Excelência está vendo o Instituto da colaboração premiada, não apenas na investigação da Lava Jato, mas esse novo instrumento que passa a estar disponibilizado para a magistratura brasileira para que as investigações possam se dar. Por hora, senhor presidente, são as questões que eu gostaria de submeter à sua excelência, doutor Rodrigues Janot. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Rodrigues Janot, para responder aos questionamentos formulados pelo relator do processo, Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, com todo o respeito ao doutor... Aqui, do lado esquerdo. Pela ordem. A palavra, é só um apelo que eu faço a Vossa Excelência. Vossa Excelência teve uma certa dificuldade pela quantidade de senadores inscritos. E eu só pediria à mesa, à secretaria, que se pudéssemos, para sermos justos, fôssemos rigorosos no tempo, que aí ajudaria, respeitaríamos todos os senadores, inclusive o doutor Rodrigo Janot, que veio aqui também, certamente quer ser arguido por todos os que se inscreveram. A colocação de Vossa Excelência é pertinente e a mesa vai observar rigorosamente o tempo para interpelação, réplica e tréplica. Silêncio.